Olá, você que nos assiste aqui pela TV Legislativa, está começando mais um TVL Esporte. Hoje nós vamos falar dos jogos de ida dos principais campeonatos regionais, competições que iniciaram a decisão e que na maioria das competições regionais o título ficou para ser decidido no domingo próximo, domingo de Páscoa, inclusive aqui em Santa Catarina, com jogo único entre Avaí e Chapecoense. A exceção é no vizinho estado no Rio Grande do Sul, onde o Grenal, que decidiu o título, ocorre neste meio de semana, quarta-feira, na Arena. Também nós tivemos a disputa da Superliga B de voleibol e na final o Botafogo levou a melhor sobre a PAN Blumenau 3-1. E aqui em Blumenau, na sequência da Liga Feminina de Basquetebol, Blumenau venceu Ituano 78-62. Por isso eu convidei aqui no programa a pivô Gilmara, a ala armadora Tássia, que já servem à seleção brasileira e estão a serviço da equipe blumenauense. Começo com você, Gilmara. Prazer tê-la aqui no programa. É meu. Então, o que tu me dizes dessa campanha aí entre as melhores, pelo menos na classificação até aqui? Boa tarde a todos. A gente está bastante satisfeita em relação à nossa campanha. Tem muito campeonato ainda pela frente. A nossa equipe teve uma derrota, mas acho que ainda dá tempo de recuperar, né? Como eu disse, a liga é muito longa e a gente ontem, com a vitória de ontem, a gente conseguiu igualar com o Sampaio Corrêa, que é uma das fortes candidatas ao título também. Isso foi muito importante para a gente. Quanto mais alto a gente estiver na tabela, melhor vai ser depois para os playoffs. Pois é, nessa recuperação são Tássia, 3 vitórias seguidas, né? Prazer também tê-la aqui conosco. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Sim, 3 vitórias seguidas, acho que é muito importante. Isso dá um up pra gente, para continuar trabalhando e continuar tendo mais vitórias. Pois é, o Vera Cruz lá de Campinas que está na ponta, né? Foi para elas que vocês perderam, né? Sim. É uma equipe bem estruturada, né? Sim, elas estão juntas há bastante tempo também, o técnico é bem experiente, elas se entendem bastante e tem um ataque muito, muito, muito produtivo. Nós temos algumas fotos aqui, enquanto nós vamos vendo esses registros do jogo do Galegão, disputado neste domingo, Blumenau 78, Ituano 62. Mas tu conversa aqui sobre o jogo. Tássia, foi um placar aparentemente tranquilo, mas o jogo diz o que foi o placar da partida? Não. Foi um jogo difícil, né? Começou um jogo difícil, mas a gente começou a se encaixar, a marcar bem e escolher as melhores bolas no ataque e aí fez que a gente conseguisse abrir o placar um pouquinho. Bom, a Laís foi a jogadora de destaque com 20 pontos, depois a Mariana 17 e você 13. Isso. Gilmara, foi um jogo pegado. Foi bastante físico, né? Que elas têm pivôs grandes, altas, fortes e exige muito da gente fisicamente. Mas acho que a nossa equipe está preparada para enfrentar qualquer tipo de situação. A gente impôs o nosso ritmo e conseguiu esse vasto placar. Pois é importante essa vitória, como a gente dizia aqui, são três vitórias seguidas, né? Tem mais um jogo em casa agora com o Sorocaba na quinta-feira, dá para manter essa regularidade. Dá, com certeza. A gente tem que ter bastante consciência do que a gente precisa fazer, obedecer o que o nosso técnico Camargo pede, né? Ter bastante disciplina, tática e aproveitar esse último jogo que tem em casa, né? Agora, nessa sequência e tentar mais um resultado positivo. Você especialmente está bem adaptada aqui na cidade? Não tem problema não em adaptação. Já conheci a maioria das meninas também, a Tássia, a Karina, são minhas amigas pessoais. Estou muito feliz e bem à vontade aqui. Você está há mais tempo aqui com a equipe do Camargo, né? Sim, eu cheguei aqui em agosto, joguei estadual e eu particularmente adorei a cidade. Não tem nada para reclamar aqui não. Pois é, além da Liga Nacional, tem competições estaduais e outras competições que o Blumenau participa e ela aqui no estado parece que não tem para ninguém no basquete, né? Feminino. Para mim foi importante vir um pouco mais cedo para me adaptar à cidade, me adaptar ao trabalho do Camargo, as meninas. E realmente no estadual foi muito bom, a gente ganhou e continuar mantendo isso aí agora na Liga também. Pois é, eu quero pedir licença para vocês, porque na decisão do voleibol, lá no Rio de Janeiro, no ginásio do Botafogo, neste domingo, o Blumenau fez a decisão, a grande final, com o time do Botafogo. O Botafogo só perdeu uma partida na fase semifinal
para o Lavras. E a equipe do Blumenau também lá na fase de classificação perdeu para o Botafogo e voltou a perder neste domingo por 3-1, num jogo bastante disputado. O Botafogo começou vencendo o primeiro set, depois o Blumenau reagiu e aí os últimos 2 sets aconteceu que o Botafogo levou a melhor e ficou com o título. Ali estão os jogadores de Blumenau comemorando com o troféu de vice-campeão da Série B de voleibol, com as medalhas. Foi muito comemorado essa conquista, esse troféu. E o técnico André Donegá, da PAN, depois da partida, já no hotel hoje pela manhã, nos deu este depoimento sobre o jogo e o vice-campeonato. O Blumenau comemorou muito essa segunda posição e o acesso à elite do voleibol brasileiro. Somos o que fala o técnico André Donegá sobre a campanha da PAN na Liga, na Super B. Jogo digno de final, ginásio cheio, 2 equipes querendo vencer. O jogo disputado ponta a ponta, tivemos muita dificuldade no primeiro set em assimilar o jogo do Botafogo. O Botafogo foi um pouco mais agressivo que a gente, tivemos dificuldade principalmente na recepção e na virada de bola, mas a equipe foi se encontrando, voltou para o jogo. A falta do Yalisson, a lesão do Dayan e a lesão do Ricardo também fizeram que a nossa equipe tivesse um pouquinho de dificuldade no início da partida, mas foi um jogo digno de final. Disputamos, fizemos o que foi possível nesse jogo, para essa final, e eu estou muito contente, apesar de não termos conquistado o título, estou muito contente com o vice-campeonato da competição. De parabéns ao técnico André Donegá, ao Fernando Becker, toda a diretoria, os jogadores, integrantes da comissão técnica, o torcedor blumenauense, amante do voleibol. O Blumenau fez uma bela de uma campanha, perdeu só 2 partidas na fase de classificação para o Botafogo e neste domingo na grande decisão da Superliga B, quando perdeu por 3-1 e acabou ficando com o vice-campeonato. O vice-presidente da PAN, o Luiz Pamplona Novaes, também nos dá um depoimento sobre já a formação do elenco, o início dos trabalhos, pensando na Superliga A. Afinal de contas, assim como o Botafogo, Blumenau estará na disputa da elite do voleibol brasileiro a partir do segundo semestre. Agora, com o acesso à Superliga A, começa uma nova etapa na nossa história, começa uma nova busca por parceiros, por patrocinadores, por condições para que a gente possa representar bem a nossa cidade na elite do vôlei nacional. Então, um trabalho que já começou aí imediatamente após o acesso, né? Claro, nós tínhamos essa final no meio do caminho, tínhamos uma preocupação especial com a final, mas investimos toda a nossa energia no acesso, que era nosso objetivo mais importante. O início é imediato, né? Logo após o jogo do acesso foi numa quinta-feira, na segunda-feira já tivemos uma reunião com a comissão técnica e com a diretoria, no sentido de já começar a monitorar, primeiro fazer uma avaliação do nosso grupo, dos nossos atletas, dos nossos números, né, nessa temporada, mas também de começar a entender esse mercado onde nós vamos trabalhar agora, né? A elite do vôlei é uma competição diferente, né, com um nível principalmente físico muito mais exigente. Então a gente já começa aí a fazer todo um trabalho de monitoramento, de conversa com os procuradores dos atletas, com outros clubes, enfim. Então o trabalho já começou imediatamente. Parabéns, reforçando os cumprimentos aos dirigentes, jogadores, comissão técnica, a todos aqueles que estiveram envolvidos com a PAN Blumenau nesta competição, a Superliga B de voleibol. Blumenau que garantiu, além do troféu de vice-campeão nacional da Superliga B, também assegurou o direito de disputar a elite do voleibol brasileiro e daí já os preparativos, o planejamento para a competição nacional. Meninas, vocês, além de jogarem os seus jogos da Liga Nacional de Basquete, também por vezes acompanham outras modalidades como o vôlei? A gente foi assistir alguns jogos ali no Galegão. Muito legal. A gente gosta de assistir. Menos futebol, eu não sou muito fã. Mas o ginásio cheio, né? Como foi contra a Nápoles. Bonito de ver. E a energia deles ali, eles são muito unidos, a garra, a força que eles têm ali como grupo dentro da quadra é muito emocionante.
por um detalhe, né, não veio esse título nacional. Né? Foi uma pena. Mas foi muito comemorado, então, vocês parabéns. O vice-campeonato não é demérito para ninguém também. A equipe do Botafogo é muito, muito competente, muito forte. Mas estão todos de parabéns pelo vice. Também. Eu acompanhei a transmissão do Sport TV 2, inclusive o comentarista do Carlão, que foi jogador de voleibol e tecia elogios à equipe do Blumenau, o próprio Botafogo, que fez com o Blumenau a final, né, sobre a organização e a equipe em si. O que não é diferente do basquete e de outras modalidades. O legal é que daqui a pouco, com os resultados, o torcedor também vai à quadra. Como é que tem sido a presença de público aí nos jogos de vocês? Neste domingo, por exemplo, com o Ituano, tinha muita gente? Tinha bastante até. Pode melhorar, né? Acho que a gente precisa divulgar um pouquinho mais também, mas com certeza com mais vitórias o ginásio vai lutando mais vezes. E tinha um detalhe que precisa ser dito aqui, e a maioria de quem acompanha o esporte sabe disso. Você é palmeirense, mesmo não gostando de futebol, né? Mas estava lá em campo em São Paulo, por exemplo, Corinthians e São Paulo, fazendo o primeiro jogo da final. Jogo na televisão, mesmo no canal fechado. Nós temos jogo aqui do Catarinense na fase semifinal. Primeiros jogos das finais dos campeonatos regionais. Aí em seguida, porque o jogo de vocês começou às 5, já tinha às 7, o jogo do vôlei na TV também. Isso tira a gente do ginásio, não tira, Gimara? Eu acho que um pouco sim, né? Porque o pessoal quer acompanhar, tem gente que prefere mais o vôlei ou mais futebol e acaba perdendo um pouquinho. Mas é legal jogar com o ginásio lotado, né? É, muito bom. Eu acho que já melhorou. Do primeiro jogo tinha menos e está aumentando. Está aumentando gradativamente. Como a Tássia disse, acho que tem que ser mais divulgado. E com os resultados, como dissemos, o torcedor vai chegando naquela reta final, se aproximando da classificação. Assim como foi o vôlei, vai chegando nos momentos decisivos, a tendência é de que o público vá ao ginásio. E aí, como disse a Gimara, né, Tássia? É um diferencial você jogar com aquele calor que vem da arquibancada, com aquela festa que o torcedor faz, né? Sim, a gente fala que o torcedor é o nosso sexto jogador, né? Dá aquele apoio, dá aquela animada. A Tássia, que é jogadora ala armadora de Blumenau, a Gilmara, pivô também do basquete de Blumenau, estão conosco aqui hoje no TVL Esporte. O programa dá um tempo, faz um breve intervalo, te convido para que você fique ligado, porque logo, é breve, o nosso intervalo, nós voltamos na sequência do programa com mais entrevista e mais informações. Até já! Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Agora, todo dia, à 13h, tem programa inédito na TVL. No domingo, você assiste o Fala Vereador. Segunda-feira tem TVL Esporte. Terça é dia de TVL Comunidade. Quarta-feira, acompanhe o Nossa Gente. Quinta tem TVL Cultura. Sexta-feira, Justiça Legal. E sábado é dia do resumo da semana. Fique ligado na TVL. Agora com programas inéditos todo dia, à 13h. E com reprises durante a semana. Programação completa no site da Câmara. TVL. Informação e prestação de serviço para você, blumenauense. Acesse o portal da Transparência da Câmara de Vereadores de Blumenau. No portal estão todas as informações sobre os recursos públicos administrados pelo Poder Legislativo da cidade. Contratos, remunerações, despesas detalhadas dos gabinetes, vídeos na íntegra das licitações e muito mais. Tudo de forma clara, objetiva e de fácil compreensão. Acesse o portal em camarablu.sc.gov.br/transparência. Exerça o seu direito de acesso às informações públicas. Câmara de Vereadores de Blumenau. Compromisso e transparência com o cidadão.
Estamos de volta na sequência do TVL Esporte. Hoje no programa está a pivô, seleção brasileira da equipe de Blumenau de basquetebol, a Gilmara, também a Tássia, que é ala armadora de Blumenau, serviu a seleção brasileira também. Vitória de Blumenau neste domingo diante do Ituano, 78-62. A gente falava no primeiro bloco, Gilmara, que essa vitória é uma sequência de resultados positivos e a equipe está encaminhando uma classificação, né? Sim, a nossa equipe ainda tem muito para crescer, né? Teve algumas mudanças, né? Eu cheguei, a Tássia, a Laís também, e acho que o entrosamento é muito importante. Ainda a gente não está no nosso 100%, mas acredito que cada jogo que passa a gente vai melhorando e isso é muito importante. Você que está mais tempo com o Camargo, com a equipe de Blumenau, se formos falar aqui em percentual, ainda falta muito para o time chegar no ideal, Tássia? Acho que sempre falta, né? A gente nunca está satisfeito, mas como a Gilmara falou, durante o campeonato a gente vai crescendo aí, vai melhorando essas coisas que faltam. Como é que você projeta o jogo de quinta-feira, 20 horas no Galegão contra Sorocaba, né? Isso. A gente fala que é um time chato, né? Um time de meninas novas que não para de correr, não cansa. Então é usar um pouco da nossa maturidade e ter mais atenção em algumas situações, mas a gente vai buscar a vitória. Gilmara, você disse que conhece muitas dessas garotas, né, que a gente está vendo aí do Ituano. Deve ter também um conhecimento de Sorocaba. Tem 2 ou 3 que conheço, que já joguei bastante contra. A maioria não, porque são meninas novas que estouraram agora para o adulto. Mas independente disso, a gente tem que impor a nossa filosofia, fazer o nosso melhor e não dar espaço para elas crescerem no jogo. Gilmara, você é paulista ou paulistana? Sou paulista. Na verdade, eu sou do interior de São Paulo, paulista. de Piracicaba. Piracicaba. E você, como é que surgiu essa vocação pelo basquete? A minha mãe trabalhou muito na Secretaria de Esportes em Piracicaba e na época tinha o BCN e tinha a Unimep, tinha 2 times na minha cidade. E como eu sempre fui muito alta, o diretor era amigo da minha mãe, do BCN, e me chamou para treinar um dia. E eu nunca quis, nunca me interessei, não gostava, demorei para ir. Mas quando eu fui, eu sempre fui muito competitiva. E aí, ao ver que tinha essa competitividade, me chamou muito a atenção. E daí eu comecei. Tássia, seu começo também foi parecido? Foi na escola? Não, na verdade eu fazia ginástica olímpica, nada a ver com basquete. E minha irmã jogava basquete. E aí eu comecei a treinar só por treinar mesmo. E aí começou a bater os horários da ginástica com basquete e eu tive que escolher. Não sei porquê, eu escolhi o basquete, daí eu comecei a jogar. E qual foi o seu primeiro time, né, de profissional do basquete, digamos? Foi Americana, interior de São Paulo. Você é de Americana também? Não, eu sou de São Paulo mesmo, só que agora eu moro em Americana, porque eu joguei lá há muitos anos. Então você é da capital e você é do interior. Eu quero fazer alguns questionamentos com as duas que estiveram na seleção brasileira, né? Começo contigo, Gilmara, que eu acho que você tem mais tempo de seleção. Sim. A gente já conhece a Gilmara, né, pela televisão, pela mídia, há muito tempo na seleção brasileira. Me fale da tua experiência, das tuas conquistas com a camisa do Brasil. Com a seleção eu conquistei 3 títulos sul-americanos, uma colocação de 3º lugar no Pan-Americano e um campeonato pré-olímpico. Mas você tem uma longa trajetória na seleção. São no total 11 ou 12 anos foram. Seleção, o último agora foi o sul-americano na Colômbia, né? Ficamos com o 2º lugar, perdemos da Argentina. Não foi o resultado esperado porque, teoricamente, nosso time era favorito, mas não conseguimos, ficamos com o vice. Gilmara, e você, claro, é experiente, passou por vários times também, clubes no basquete no Brasil, né? Qual é que foi onde te marcou mais? Eu acho que a Americana. A Americana me marcou bastante, assim. Eu fiquei lá quase 4 anos, né? Era uma equipe muito, muito sólida. Todo mundo trabalhava ali com muita seriedade. E foi onde eu conquistei vários títulos também. Quem é a tua referência no basquete? Tem muitas. Tem as antigas, a Paula, a Janete, a Hortência.
são referências. Acho que para todas, né? É possível ganhar dinheiro, fazer o pé de meia no basquete, Gilmar? É possível sim. É difícil, né? Mas é possível. Tássia, e a tua experiência com a seleção brasileira? Eu tenho um 3º lugar no Mundial, na base, um 2º lugar no Pan-Americano, que as outras que eu fui, talvez não chegamos onde a gente queria. Eu tenho a Olimpíada de 2012, que eu participei também, que não foi onde a gente queria, mas a experiência de estar ali com os melhores do mundo foi uma coisa incrível. Você fala da experiência e o sentimento de vestir a camisa do Brasil? É aquela coisa louca, né? Você fala, nossa, eu trabalhei e valeu a pena eu estar aqui, sabe? Então é bem gratificante isso. Bom, você tem muita estrada pela frente no basquete ainda. Tenho, eu sou novinha, tenho só 26. Pois é, então. Não vamos falar de idade aqui, por favor. Mas de idade não, de experiência sim, né? Mas eu falava há pouco do voleibol, né? O Lorena, 40 anos, comandou o jogo nessa vitória do Botafogo. E se a gente for para o futebol, né? Lá no teu Corinthians, o Danilo parou faz pouco tempo. Ano passado também passou dos 40. Mas tem que se cuidar bastante. E qual é o segredo, Gilmara, de se manter tanto tempo assim? Tem que se preservar bastante, se cuidar da alimentação, hidratação, a parte física, fazer muita academia. Quanto mais velha, mais a gente perde musculatura. Então tem que manter sempre fortalecimento constante. Tássia, você tem alguém que é ídolo no basquete, assim, que você se espelha? Então, infelizmente, Janete, Hortência, Paula, eu não consegui pegar, né, porque eu sou um pouco mais nova. Então, sempre eram as adultas, eu era base, então não tem uma pessoa específica. Eu sempre gostava de ver as mais velhas treinando e me baseava nisso. E aqui no grupo de Blumenau, além do Camargo, que está nos assistindo, né? Tá de olho em vocês. Gilmara, que é inspiração, força de vontade, a Karina também, que eu sempre falo que a Karina tem 40 anos e ela se cuida como ninguém e corre muito mais do que as meninas novas. Pois a Gilmara, a Karina, você com toda essa bagagem, acabam sendo o espelho não só para as jogadoras que fazem parte da equipe no momento, mas lá na base, aquelas meninas treinadas pela Bruna, né, e outras, elas, né, acabam tendo vocês como espelho. Sim, isso é muito gratificante, não tem preço. Espero poder passar alguma coisa para elas, né? Poder dividir um pouquinho da minha experiência com elas. É muito bacana, né? O esporte é uma coisa que faz amizades, né? E vocês devem ter colecionado muitas amigas, amigos, né? Que é essa bola laranja que agora não é mais laranja. E voltando um pouquinho, a Tássia comentou que ela não teve oportunidade de jogar com a Paula, mas eu tive. Na época que o BCN migrou, era em Piracicaba, e migrou para Osasco tinha um time incrível, sensacional. Claudinha, que também foi da seleção, a Helena Torniquido, que ela era uma jogadora russa, que ficou muito tempo no Brasil e era uma jogadora sensacional. A Paula, a Adrianinha, a Ruth, a Albena, a Karina, a argentina, que também ficou bastante tempo no Brasil. Então, para mim, foi um aprendizado incrível. Incrível. Às vezes a gente entrava na quadra para treinar, a gente ficava com medo porque a gente não sabia como agir, como reagir. Às vezes tocava nelas assim um pouquinho mais forte, a gente já ficava com medo. Mas a Paula, principalmente, sempre deixou a gente muito à vontade. Ela é sensacional como pessoa também. É isso que é importante também. Não basta ser um referencial como atleta, mas também como pessoa, que é muito importante, né? Agora, como é que é a vida, Gilmara, fora de quadra? É bem conturbada, assim, né? Pelo fato da gente treinar 2 períodos, então a gente acaba quase não tendo tempo de fazer outras coisas. Eu tenho uma filha também, eu sou mãe de uma menina de 18 anos. Então, tá no basquete também, né? Não, ela faz faculdade de fisioterapia, pelo menos já tem alguém para me cuidar. Então é um pouco difícil, assim, conturbada, porque exige muito principalmente do nosso físico. Então a gente não tem quase tempo de fazer muita coisa, não. O tempo que a gente tem é para descansar mesmo. Tássia, como é que é lidar com a saudade longe dos familiares? É bem difícil. Quando eu saí a primeira vez de casa, eu chorava. Eu sou muito apegada à minha mãe, muito apegada mesmo. E então a gente se acostuma, né? Porque é uma coisa que a gente ama, a gente quer isso, então não tem outro jeito. Então a gente vai acostumando. Tem
Hoje em dia tem celular, tem vídeo, tem outros meios que ajudam a gente a dar uma amenizada na saudade. Nessa parte facilitou a vida, né? Sim. Lá no teu começo não era bem assim. Não era. Era orelhão com ficha, cartão telefônico. Era bem mais difícil. Ainda tinha cartinha, não? Tinha cartinha. Também eu sofri quando saí de casa. Sofri bastante, mas valeu a pena. Valeu muito a pena todo o sofrimento. Tens um tempo ainda projetado para jogar basquete? Como é que tu pensa no futuro? Eu não sei. O pessoal pergunta quando eu vou parar, mas às vezes eu falo 1 ano, 2 anos, mas eu não sei quando eu vou parar. Essa adrenalina do jogo, eu gosto muito, sabe? Como eu disse, sou muito competitiva e isso me faz querer sempre mais. Então eu não sei. Enquanto eu estiver conseguindo ajudar a minha equipe, eu vou continuar. 5 anos, Como é que você veio parar aqui? Na verdade, terminou meu contrato lá eu estava em Campinas, né? E terminou meu contrato. E aí a Tássia, que é minha amiga pessoal, ela ficou sabendo que eu não ia continuar lá. E nisso ela já entrou em contato com o Camargo, acho que ela estava com ele na véspera. E aí ela mandou mensagem, poxa, a gente precisava de uma pivô, vem pra cá. E ela acabou me convencendo. E tá gostando, né? Tô bastante. Que bacana, isso é muito bom. Você pensa depois, né, da fase de jogadora, seguir como técnica, continuar no basquete? Já pensei. Eu tenho... não terminei de me formar, mas eu fiz faculdade de estética. Mas eu acho que eu não sei se eu vou seguir nessa área do esporte. Tássia, como a gente falou, você tem um caminho longo pela frente ainda no basquetebol. Tem muita cesta para fazer. Acho que eu tenho mais uns 12 anos aí, no máximo. E seleção? Eu quero voltar, né, a ter meu espaço na seleção. Eu trabalho, luto para isso, então vamos esperar o que vai ser. Qual é a tua altura? 1,78. 1,78. A gente olha para o pessoal de basquete e imagina que tem que ser de 2 metros, né? Hoje em dia não é bem assim. Não, acho que depende. Tem umas meninas que tem 1,60, mas aí tem outros recursos, são mais rápidas, se aprende a se virar, né? Pois é, o curioso é que no futebol a gente vê na seleção de base, principalmente nos grandes clubes, até para centroavante, cara que arma no meio de campo, buscam na estatura, né? Tem que ser com aquele tamanho e tanto. São fases. O que vale é o talento, né? É verdade. A habilidade do jogo. Por falar no futebol, nós tivemos neste domingo em Chapecó, a Chapecoense venceu o Figueirense por 1-0. Na ressacada deu empate Avaí Criciúma 1-1. Nos pênaltis, o Avaí levou a melhor, venceu por 4-2. Assim, domingo próximo, dia de Páscoa, na ressacada, Avaí e Chapecoense, jogo único, decidem o título do futebol aqui de Santa Catarina. Pelo Brasil, no Grenal disputado no Beira-Rio, Inter e Grêmio empataram por 0-0. A decisão do título será nesta quarta-feira na Arena. Em São Paulo, no primeiro jogo, Corinthians e São Paulo ficaram no empate sem gols no Morumbi. Decisão domingo que vem na Arena Corinthians. No Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, com só 10 mil pagantes. Vasco 0, Flamengo 2. Decisão no Maracanã. Agora o Flamengo com uma vantagem considerável por conta da vitória no jogo de ida. No Mineiro, o Cruzeiro abriu vantagem. Venceu o Atlético por 2-1. Jogo com torcida única, só do Cruzeiro. Agora no jogo de volta no Mineirão, também torcida única, a do Galo. Em Goiás, o Atlético do médico, nosso amigo Dr. Josimar de Oliveira, venceu o Goiás por 3-0 no primeiro jogo. Em Pernambuco, Sport 1, Náutico 0. O jogo foi nos aflitos. Na Bahia, Bahia de Feira 1, Bahia também 1. São as decisões dos principais campeonatos regionais. Jogo de ida e agora, no próximo final de semana, no caso no Rio Grande do Sul, no meio de semana, vamos conhecer os campeões regionais. Aqui em Blumenau tivemos sequência no campeonato municipal, organizado pela Liga Blumenauense. O Madureira venceu a primeira, ganhando o Corinthians 2-1. Horizonte 2, Canto do Rio 3. Bandeirantes 2, Alvorada 1. A rodada que começou na quarta-feira com o Atlético vencendo o time do Salto do Norte por 1-0. O Canto do Rio é novo líder, tem 11 pontos. Aliás, nós temos aqui a classificação com o Canto do Rio liderando a competição, 11 pontos. O Atlético e o Salto do Norte têm 10. Na sequência, aí você vê a posição das demais equipes que disputam o campeonato municipal da LBF.
Estamos chegando ao final de mais um programa. Gilmar, eu te agradeço muito por estar aqui conosco. Parabéns pela campanha no time de Blumenau. Parabéns por tudo que tu fizesse também na seleção brasileira. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite e espero voltar aqui mais vezes também e com melhores resultados. Tássia, da mesma forma, muito obrigado, né, pela presença aqui e pela campanha que você, que a Gilmara, que o time do Camargo vem realizando nessa liga. Aí está entre as 3 melhores, Sampaio, Veracruz de Campinas, Sampaio igualados aí na pontuação. Sim. E depois o Veracruz que lidera. Então, parabéns. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Espero voltar aqui com, quem sabe, com o título na mão. Se vier com o troféu aqui tem espaço, cadeira cativa aqui, quem volta e volta com o troféu. Nós falamos muito sobre torcida. Uma frase de cada uma aí para fechar o programa e chamar a torcida para quinta-feira contra Sorocaba no Galeão. Queria chamar o pessoal para quinta-feira, 8 horas, assistir a gente, um grande jogo. E saber que vocês são os nossos, que é o nosso sexto jogador e nos apoia muito. A gente conta com vocês. Tássia, Gilmara, jogadoras da equipe do Blumenau Basquete, também da seleção brasileira, estiveram conosco aqui no TVL Esporte. A você que nos fez companhia até aqui, muito obrigado. Eu te convido para que continue nos fazendo companhia na sequência da programação da TVL. A todos um grande abraço e até a próxima.